Olá, meninos, bom dia, tudo bem? Sou a professora Lu, estamos aqui para a nossa primeira aula, né? Web aula. Estávamos tendo algumas aulas pelo Zap, certo? E nessas últimas aulas nossas lá, através daquele outro canal que nós estávamos estudando, a gente falou um pouco sobre a crase, certo? E a prof vai relembrar com vocês alguns dos conceitos aqui da crase, tá ok? Essa atividade vocês já fizeram, já leram, eu recebi de alguns alunos, né, do Thiago, eu recebi todas as atividades do Thiago, parabéns, Thiago, tá? E hoje, então, nós vamos estar estudando, relembrando, né, e aproveitando para estar realizando a correção com vocês dessa atividade aqui, correto? Essa atividade, ela está localizada na página 15 da apostila de vocês, né? E diz assim, ó, releia, vocês estudaram um discurso, né, do Martin Luther King, e tem essa atividade aqui, qual é a regência do verbo vir, né? Então, a regência do verbo vir aqui, o verbo vir, ele é um verbo que exige preposição, tá? A preposição a. E ele diz, crase é a fusão ou contração de duas vogais iguais na língua portuguesa atual. O fenômeno ocorre quando a preposição a, exigida pela regência verbal ou nominal, une-se ao artigo feminino a ou as, ao pronome demonstrativo a ou as, e a vogal a inicial dos pronomes demonstrativos, aquele, aquelas, aquilo, e dos pronomes relativos a qual, as quais. Nesse último caso, a vogal acompanha um substantivo feminino que foi omitido. Graficamente, a crase é representada pelo acento grave aqui. Então, ele perguntou para vocês logo abaixo. Explique a ocorrência da crase na frase apresentada, né, de Martin Luther King, no início do tópico aqui, tá? Essa frase ali. Por que que teve frase, né? Por que que teve a crase, desculpa, ali no verbo vir? O verbo vir exige. A crase ocorre porque o verbo vir exige a preposição, né? E a preposição a e a palavra capital é do gênero feminino. Pede também o artigo a, que determina a capital. Então, por isso que nós temos crase aqui, ó, ok? Então, essa é a resposta. Exige a preposição, né, a, e a palavra capital do gênero feminino pede o artigo a, que determina, né, que especifica qual é a capital, correto? Temos logo abaixo algumas regrinhas gerais sobre o uso da crase, tá? Então, quando ocorre crase? Quando a regência verbal ou nominal exige a preposição a, então ela se une ao artigo, né? Quando o pronome demonstrativo a ou as e a vogal a inicial dos pronomes demonstrativos, certo? Então, essa daqui é a regra mais comum. E também quando a vogal acompanha um substantivo feminino omitido, né? Quando a crase é facultativa, quando você pode usá-la ou não, né? Antes de nome próprio, tá? Aí tem o exemplo aqui ao ladinho, refiro-me a Larissa, né? Antes do pronome possessivo, meu, minha, tá? Então, é facultativo você colocar a crase ou não. Observe, então, que em tais circunstâncias o emprego do artigo definido é facultativo. Daí também ser facultativo o emprego do acento denotativo da crase. Pode-se dizer, por exemplo, a Larissa a quem me refiro é muito competente. Ou Larissa a quem me refiro é muito competente. A minha amiga não deve saber disso. Ou minha amiga não deve saber disso, tá? Então, são circunstâncias, né, que a crase é facultativa, correto? Existem os casos especiais do uso da crase, quando ela está antes de uma expressão adverbial, moda, né, de maneira, de, aí você precisa colocar lá, vestiu-se a maneira, né, quer dizer, tá mostrando a moda, a forma, tá bom? Então, quando se refere à moda e maneira, precisa ter crase.
Usa-se crase também nas locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas, né, formadas de substantivos femininos, tá? À tarde, aqui as pressas, à esquerda, direção, tá bom? A procura. É muito interessante vocês lerem os exemplos, se familiarizarem com eles. Esse assunto da crase é um assunto que cai muito em vestibular e também nos concursos, tá? Eu sei que são várias regras, né, que às vezes a gente se confunde, mas é interessante vocês observarem. Aqui na nossa apostila a gente tem as regras principais e as que mais ocorrem, tá bom? Foquem nisso. Usa-se a crase também diante da palavra distância, tá? Quando determina lá distância, e usa também a palavra diante da palavra casa, somente se for determinada, especificada, né? Cheguei a casa. Então, você chegou em qualquer casa, não está especificado. Agora, se você falar cheguei à casa de Heitor, cheguei à casa do Vitor, né? Um exemplo, tá bom? Aí tá especificando qual é a casa, precisa de crase, correto? Aqui é quando determinou a distância, vocês viram lá, ele colocou 12 metros. Na frase abaixo, no exemplo abaixo, ó, não tem determinação da distância, então não exige crase, correto? Tá. Aí nós temos também aqui na página, aqui a continuação, tá, dos casos especiais. No caso da palavra terra, né, usa-se crase quando se refere a palavra terra, exceto no sentido de terra firme, né? Então, quando está se referindo à terra firme, os marinheiros chegaram à terra. Então, a terra firme não tem crase aqui, tá? Mas no sentido de o astronauta desceu à terra, Roberto foi à terra de seus pais, aí exige crase, né? Também nós temos crase aqui relacionada à hora, a tempo, né? Muitas pessoas confundem isso. Usa-se crase na indicação de horas, exceto se o a ou o as for antecedido de após ou desde, antecedido de até, a crase é facultativa, tá? Então, depende do que antecede as horas, aí você vai estar colocando crase ou não. Aqui, ó, desde. Antecedeu a palavra desde, não tem crase. Após, tá? Antes das horas aqui do as, então não tem crase, correto? Aí tinha uma atividade para vocês responderem, né? Que vocês responderam, inclusive, né? Alguns me mandaram corrigir. Vou à feira, né? Então esse a aqui, ele é craseado porque ele está determinando, tá? A palestrante a qual me dirigi esclareceu minhas dúvidas. Também tem crase, tá? À noite, os manifestantes fizeram uma reunião, temos crase aqui. Aqui no comi um filé à moda da casa, também tem crase, tá determinando a forma. A noite está bonita, não tem crase, tá? Vou sair à tarde, tem crase. E voltarei à terra dos meus antepassados. Também temos crase aqui na letra G. E na letra H, voltei à casa. Aqui não tem crase, tá? Não tá determinando a casa. Então, resumindo, a atividade ficou assim. A craseado, a letra C, A com crase, letra D, A com crase, letra E, A sem crase, letra F, A com crase, letra G, A com crase e o H, A sem a crase, ok? Tinha outras perguntinhas aqui, né, que vocês, para explicar a diferença de sentido entre as duas frases aqui, disse a irmã e disse a irmã, né? Uma tem crase e a outra não. Então, na primeira frase aqui, ó, o verbo dizer, ele é intransitivo e o termo a irmã é sujeito do verbo. Então, na ordem direta ficaria a irmã disse, tá? Então, por isso não tem crase. Na segunda, o verbo é transitivo. Quem diz alguma coisa, né? Ou algo a alguém. Então, nesse caso, o verbo é transitivo indireto. Então, ele exige a preposição
a, portanto, é objeto indireto. Aí exige a crase, correto? A letra B aqui ao lado, ó, aqui número 3, né? Vou seguir a sequência aqui. A 3, né? Temos uma atividade aqui, deixa eu voltar um pouquinho, menino, só um minuto, né? Aqui do... Passou demais, né? Aqui do Obama, né? Número 3 lá, ó. Obama chega à Casa Branca pressionado por novo rumo da política externa. Para você justificar a ocorrência da crase, né? Por que que temos crase aqui, ó? Lembra da regrinha lá da casa que nós lemos há pouco? Então, o verbo chegar, ele exige preposição a e o substantivo Casa Branca está determinado, tá? Então, aqui determinou-se, por isso é exigido a crase, correto? Na letra B, aqui também para justificar a questão das horas, né? Por que que tem crase aqui, ó? A regrinha lá das horas diz: ocorre crase diante de número da indicação de horas, a menos que o a ou as esteja antecedido de após ou desde. Como nós não temos após e desde antes do número, aí exige crase, correto? Na letra C, né, ele perguntou também para vocês justificarem lá. À espera da agenda dos Estados Unidos, bolsas sobem junto com comodatos, né? Em a espera há uma locução prepositiva, formada com o substantivo feminino em empréstimo a, tá? Então, por isso, a preposição a mais o artigo a, correto? Então, essas foram as atividades da última aula. E para nossa aula de sexta-feira, vocês vão responder para mim o mural do conhecimento vocês já fizeram, né? Quem quiser que eu corrija, é só encaminhar no WhatsApp as fotos, a prof corrige, tranquilo? E vocês vão fazer então a página 20, tá? Que é a aplicação do conhecimento, que tá um resumo sobre tudo que a gente foi visto sobre a crase, sobre a regência verbal, tá? Essa atividade aqui vocês fizeram, correto? Né? Quem encaminhou, a gente corrigiu, né? E quem não encaminhou, a gente vai corrigir assim que no nosso retorno à sala de aula, tá? Quem tiver dúvidas também é só perguntar. Mas para hoje vai ficar, então, essa atividade da aplicação do conhecimento para vocês fazerem, que começa na página 20 e vai até a 27, correto? Aguardo vocês, não deixem de fazer as atividades, tá? Estamos no ano de Enem, um ano de vestibular, é o último ano de vocês, então foco, tá? Beijo, até sexta-feira, meninos!